Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje para nossa terceira aula juntos, né? E hoje coube a mim fazer a aula de anticoncepcionais, prós e contras. Ai, que tema espinhoso de se falar! E aí eu quis fazer com todo carinho, com todo cuidado, para a gente poder entender um pouco mais e realmente pesar na balança na hora de entender os riscos e os benefícios de se usar anticoncepcionais. Bom, mas antes disso, eu queria primeiro abrir falando um pouquinho de anticoncepção em geral. Na verdade, eu não me aguentei e a aula não, surpresa, a aula não vai ser somente sobre anticoncepcionais orais, hormonais orais, as pílulas. Ela vai ser também, eu vou fazer um apanhado geral sobre métodos anticoncepcionais hormonais como um todo. Então, eu queria que a gente mergulhasse nessa aula para entender um pouco mais como é que funciona a cabeça de um médico, de um endocrinologista, na hora que a gente raciocina a prescrição desses métodos para os pacientes, tá? Vamos ver se eu consigo cumprir os objetivos. Bom, os contraceptivos, ou seja, eu uso para evitar gestação. Eles são divididos em não hormonais e hormonais. A gente vai se focar aqui nos hormonais. Os não hormonais geralmente são métodos de barreira. A gente vai ter, por exemplo, camisinha, a gente vai ter a camisinha feminina. Então, a gente vai ter métodos que vão impedir com que esse espermatozoide não fecunde o óvulo de forma que não seja dependente de hormônio, ok? Já os métodos hormonais, eles são classificados conforme a sua composição e a sua via de administração. E a composição vai depender se ele tem progesterona, eita, peraí que fez um risquinho aqui, se ele tem progesterona ou se ele tem progesterona mais estrogênio. Por quê? Porque o nosso ciclo menstrual normal, ele é dividido em duas fases. A fase estrogênica, até o momento em que a gente ovula, e depois uma fase progesterônica. Basicamente assim, eu estou super simplificando o ciclo menstrual aqui. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que, em termos de progestágenos isolados, ou seja, os métodos anticoncepcionais hormonais, que só vão ter progestágenos, eles podem ser a pílula de progestágeno isolado, o progestágeno injetável trimestral, o DIU de progesterona, que a gente conhece que é o Mirena, e o implante liberador de progestágeno, tá? Com relação a métodos anticonceptivos hormonais, que eu vou ter uma associação, eu vou ter estrógeno com progestágeno, que a gente chama de métodos combinados. E aí eu vou ter a pílula anticoncepcional hormonal oral, que é a mais conhecida, o método injetável mensal, o anel vaginal e o adesivo. A gente vai falar de todos eles hoje, para a gente ter uma ideia geral. Quando a gente fala de pílula, pílula pode ser a mini pílula, que é o progestágeno isolado, e pode ser o anticoncepcional hormonal oral, que é o método combinado, em que eu tenho a combinação de estrógeno mais progesterona no mesmo comprimido, tá? Muito bem. Com relação, agora a gente vai estreitar o nosso raciocínio e vamos focar só em anticoncepcional oral, estrógeno com progesterona. Então, eu vou escrever aqui em cima para a gente ficar mais perto. Então, eu vou falar de estrógeno com progesterona de forma associada. Então, eles são classificados porque não existe um só tipo de anticoncepcional. Eu costumo brincar, quando eu explico para minhas pacientes, que anticoncepcional é como se a gente estivesse entrando numa enorme prateleira de supermercado com vários tipos de anticoncepcionais, tipos diferentes de dosagens, uns mais novos, uns mais modernos, uns anticoncepcionais que incham mais, outros incham menos. E é por isso que a gente tem que saber a característica de cada anticoncepcional para saber qual é o anticoncepcional adequado para aquela paciente. Então, os anticoncepcionais, eles são classificados de acordo principalmente com a dosagem de estrógeno. Esse estrógeno pode ser estrógeno natural, que é o valerato de estradiol, ou ele pode ser o etinil-estradiol, que é o sintético. A forma mais comumente vista em anticoncepcionais é a fórmula etinil-estradiol. A gente vai ter poucos anticoncepcionais com a forma natural, tá? Então, hoje em dia, a gente classifica mais os anticoncepcionais hormonais orais de acordo com a dosagem de etinil-estradiol. Então, eles vão ser de alta dosagem, de baixa dosagem e de ultra baixa dosagem. Então,
Os de alta dosagem são aqueles com dosagem de etinil estradiol maior que 50 microgramas. Os de baixa dosagem, aqueles com dosagem de etinil estradiol menor que 50 microgramas. E os de dosagem ultra baixa são aqueles em que vão ter etinil estradiol entre 15 e 20 microgramas. E aí a gente já consegue ter um raciocínio. Quanto menor a dose de etinil estradiol, menores os efeitos colaterais desses anticoncepcionais. Quanto maior a dose, maior, inclusive o risco de fenômenos tromboembólicos. Então é muito importante a gente, primeira coisa, saber ao tipo de anticoncepcional e qual é a classificação deles para a gente saber para quem a gente vai prescrever. Eles também podem ser monofásicos, ou seja, todos os comprimidinhos da cartela vão ser da mesma cor. E aí, eles vão ser sempre, ela vai tomar o remédio da primeiro dia da menstruação até a pausa, fazer a pausa no intervalo da menstruação e depois ela vai voltar seguindo o anticoncepcional conforme a orientação da pausa da cartela, e esses comprimidos vão ter exatamente a mesma dosagem todos os dias. É como se ela ficasse um efeito de voo de cruzeiro, ou seja, como se fosse um avião que estivesse voando num voo de cruzeiro, sem turbulências, tá? Existem também pílulas anticoncepcionais que são bifásicas, ou seja, a gente vai ter duas cores na cartela. Essas pílulas, elas vão ser utilizadas quando, por exemplo, a paciente tiver algum efeito colateral de ficar num período o tempo todo com a mesma dosagem. E existem também anticoncepcionais trifásicos e quadrifásicos. Andressa, será que tem diferença de efeito de sangramento ou de efeito colateral de eu ter anticoncepcionais bifásicos, trifásicos, quadrifásicos comparados com monofásicos? Olha, o que foi dito, e eu gosto demais desse livro, quem puder ter acesso, esse livro é fenomenal, da doutora Ruth, eles falam que a separação em fase para o controle do ciclo de mulheres que sangram durante o uso dos monofásicos não mostrou superioridade, o que quer dizer que talvez o trifásico ou quadrifásico ele ser mais semelhante ao ciclo hormonal normal da mulher, ele não mostrou ser superior quando comparado a um anticoncepcional de forma monofásica. Tá ok? Muito bem. O que mais que a gente pode classificar? Entre mais antigos e mais novos. Então, de primeira geração, são os anticoncepcionais com dose de etinil estradiol alta e com progestágenos mais antigos, que são a noretindrona, a noretisterona, que são derivados de testosterona, o linestrol ou o noretinodrel. De segunda geração, vocês estão vendo que a partir de segunda geração, esses anticoncepcionais eles vão ter dosagens mais baixas de etinil estradiol, e aí a gente vai ter progestágenos cada vez mais modernos, com menos efeitos colaterais do que comparados com os progestágenos de primeira geração. Então é muito importante, por exemplo, você chega uma paciente que está usando um anticoncepcional de primeira geração, e ela fica muito inchada, fica com muita mastalgia, ela tem um anticoncepcional que é semelhante à testosterona, da forma do progestágeno, é semelhante à testosterona, então ele não tem ação antiandrogênica, então é possível que ela desenvolva acne e oleosidade, queda de cabelo, que é o que a gente não quer. Então é muito interessante que a gente tenha noção das características das progesteronas dos anticoncepcionais para poder saber para quem a gente vai prescrever. E aí, isso que eu queria chegar nesse ponto. Então, os progestágenos que são utilizados nos anticoncepcionais, eles são progestágenos que vão, obviamente, simular o efeito da progesterona, e cada progestágeno vai ter diferentes propriedades farmacológicas. Então, a progesterona por si só é o único progestágeno natural, que é naturalmente produzido pelo corpo. O que a gente tem nos anticoncepcionais são as progesteronas sintéticas, e essas progesteronas a gente chama de progestinas. E aí, o que a gente vai entender? Que cada progestina vai ter propriedades farmacológicas diferentes, dependendo de qual molécula deu origem para ela. Então, se ela tem origem de uma testosterona, ela vai ter um efeito semelhante à testosterona no organismo. E pequenas mudanças na estrutura das moléculas originais vão levar a mudanças nas ações da progestina. Espera aí que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Elas podem ser de primeira geração, que elas são derivadas da testosterona. Então, noretisterona,
noretindrona, acetato de noretindrona, noretinodrel, linestrenol e etinodiol. Gente, não precisa decorar isso. Tem uma tabela que eu vou pedir para vocês guardarem, para vocês tirarem print de tela, para vocês guardarem, que são as tabelas com as características das progesteronas. As 3 últimas, elas são convertidas em noretesteronas na circulação. Então, ou seja, elas têm uma ação muito androgênica, ou seja, de ação semelhante ao hormônio masculino. E a gente tem as progesteronas derivadas da própria progesterona, que são o acetato de medroxiprogesterona, que ele está presente principalmente no injetável, o acetato de megestrol e o acetato de ciproterona, que está presente no anticoncepcional, principalmente no Diane, que a gente conhece muito bem. Então, ela tem um efeito progestágeno anti-androgênico, ou seja, ela bloqueia a ação da testosterona. E a gente tem os progestágenos de segunda geração, que são derivadas da nortestosterona, que são chamadas de gonanas, e são representadas pelo norgestrel e pelo levonorgestrel. Além disso, a gente tem as progestinas de terceira geração e quarta geração. A partir do levonorgestrel, que é de segunda geração, a gente tem o desonorgestrel, o norgestimato e o gestodeno. A gente ouve muito comumente as progesteronas, que principalmente pílulas anticoncepcionais com gestodeno. Então, vocês veem que é uma progesterona mais moderna. Teria um menor potencial androgênico, ou seja, um menor potencial masculinizante, sendo comumente utilizadas em combinação com quem? Com o etinil estradiol na combinação do anticoncepcional. As progestinas de terceira e quarta geração foram criadas com o objetivo de desenvolver a progestina ideal e que tivessem os benefícios da progesterona natural, sem os efeitos de oleosidade da pele, de acne, de alopécia, de crescimento de pelos e principalmente de retenção de líquido e de queda de HDL, que é a queda do colesterol bom. As de quarta geração são, por exemplo, o dienogeste, o nestorone, o nomegestrol, o trimegestone e a drospirenona. Principalmente a drospirenona presente no Yas e no Yasmin. E vocês vão ver que a drospirenona tem um efeito diurético agregado. Quer ver uma coisa? A tabela. Essa tabela, eu queria muito que vocês dessem um print de tela e vocês tivessem no computador de vocês ou mesmo no celular. Por quê? Olha que interessante. Quem é a primeira? A nossa progesterona natural. Olha que bonitinha. Ela tem uma ação progesterônica e ela tem uma ação antiandrogênica, ou seja, ela bloqueia a ação masculinizante. Mas se a gente for ver, quem tem mais ação antimasculinizante? A ciproterona. Qual é o anticoncepcional que tem isso? O Diane. Quando muitas vezes a gente pensa em tratar o ovário policístico, quando a primeira opção é o uso de anticoncepcional, qual é um dos anticoncepcionais mais usados? É o Diane. Então, faz sentido a gente pensar, caso a paciente consinta e caso o quadro clínico dela seja muito florido e encaixe, usar o Diane, porque a ciproterona é a progesterona com maior ação antiandrogênica. Quer ver uma coisa? Vamos olhar aqui para baixo. Olha que interessante, uma ação de bloqueio de estrógeno, quase todas têm, umas mais, umas menos. Uma ação, por exemplo, de antimineralocorticoide, ou seja, efeito diurético. Quem vai ter mais? O gestodeno, aqui para baixo, a drospirenona, que é do Yas e do Yasmin, e a trimegestona. As outras vão ter muito pouco, menos a dihidrogesterona e a própria progesterona. Todos os outros não vão ter essa ação diurética e podem ter uma ação até de retenção hídrica. Então, vocês veem, para uma mulher que já tem retenção hídrica, eu penso em dar um anticoncepcional que no mínimo tenha esses 3 progestágenos aqui. E não, por exemplo, dar um com levonorgestrel, que não tem ação de diurético. Vai ficar mais claro, olha só. Diane. Quem é o Diane? Etinil estradiol 0035, não é uma dosagem super baixa, também não é uma dosagem elevada. Então, a gente já sabe o que, gente? Interpretar o rótulo do anticoncepcional. Isso é muito importante na hora que a gente vai entender para quem efetivamente ter indicação, não ter indicação e para quem a gente quer orientar para usar ou mesmo orientar para não usar.
Então, olha só, o etinilestradiol 0,035, então uma dosagem média, baixa, né? Não é nem alta e nem ultra baixa. E a ciproterona 2 miligramas, que vai ter uma ação antiandrogênica muito forte, mas não tem ação diurética. Vamos comparar com o Ginesse? O Ginesse é um etinilestradiol de 20, então é um anticoncepcional de dosagem muito baixa de etinilestradiol, ultra baixa, com o Gestodeno de 75 microgramas, que tem um efeito diurético, que não tem ação antiandrogênica, e o resto aqui vocês podem ver que ele é mais ou menos semelhante com relação à ciproterona. Qual é a grande diferença? Digamos, se eu tenho uma paciente com acne, eu vou preferir o Diane em relação ao Ginesse. Por quê? Porque a progesterona do Diane, ela tem uma ação antiandrogênica. A progesterona do Ginesse não tem. Então, se, por exemplo, a paciente tem problema de acne e precisa usar o anticoncepcional, a gente vai preferir prescrever o Diane. Agora, se ela tem muito efeito de mastalgia, de risco de trombose, eu vou preferir quem? Um anticoncepcional com etinilestradiol mais baixo. Isso se ela puder usar. Então, vocês veem que prescrever anticoncepcional não é só simplesmente, eu gosto desse anticoncepcional. Não, gente, tem ciência para prescrever anticoncepcional, baseado principalmente nessa tabela. Se eu tenho, por exemplo, uma paciente que incha muito e o problema dela não é acne e eu tiver que escolher entre o Diane e o Ginesse, qual será que eu escolheria? Provavelmente eu escolheria o Ginesse, porque ele tem um efeito diurético. Então, isso é interessante na hora da gente raciocinar. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos comparar, por exemplo, o IAS com o ciclo 21. Porque tem muita gente que usa o ciclo 21 porque o ginecologista prescreve, porque o endócrino prescreve, porque a amiga toma. Só que, será que esse é o melhor anticoncepcional para essa paciente? Então, muitas vezes, a paciente quer parar de tomar anticoncepcional. Em tese, ela até precisaria usar, mas ela está com anticoncepcional que é errado para ela. Quer ver uma coisa? A drospirenona, vamos olhar o IAS. Ele é etinilestradiol 0,02, ou seja, de muito baixa dosagem. O ciclo 21, ele já é 0,03, ele tem uma dosagem um pouco maior, então, em tese, ele pode fazer mais dor na mama, ele pode fazer mais sensação de dores nas pernas, ele pode fazer aumento o risco de trombose, então, porque ele tem uma dosagem de etinilestradiol maior. Vamos olhar o progestágeno? Ele tem drospirenona 3 miligramas. O que diferencia mais a drospirenona com relação ao levonorgestrel? Principalmente o efeito diurético, e ela é antiandrogênica, ou seja, ela evita o crescimento, o desenvolvimento de acne e de oleosidade na pele. Já o ciclo 21, ela é androgênica, ou seja, ela pode dar oleosidade, ela pode dar acne, ela pode levar à pilificação. Olha como ela é positiva aqui, olha como é diferente. Agora, se é uma paciente que não tem problema de acne, ela pode, em tese, usar o ciclo 21, mas em compensação ela também pode reter mais líquido. E aí vocês veem que as outras características aqui são bem semelhantes. Olha como isso é importante na hora da gente raciocinar sobre anticoncepcional. Então, não é só simplesmente escolher da prateleira. Eu preciso saber qual é o tipo de progesterona que é adequada para paciente. Vamos falar dos outros contraceptivos hormonais? Vamos lá, vamos expandir o nosso conhecimento nessa aula? Então, eu falei para vocês de contraceptivos hormonais combinados, vou falar um pouquinho da mini pílula, do injetável mensal, do trimestral, do anel vaginal, que o nome comercial dele é o Nuvaring, do adesivo, do implante liberador de etonogestrel, que é o Implanon, e vou falar um pouquinho do Mirena, tá? Vamos um por um para ficar mais fácil? Então, quem são as pílulas de progestágeno apenas? São as mini pílulas, né? As mini pílulas que as mulheres usam, principalmente quando elas estão saindo daquela fase de amamentação ou mesmo durante a amamentação. A dose, ela não inibe a ovulação em todas as mulheres, então por isso que ele é um método contraceptivo mais falho. Elas são principalmente feitas de levonorgestrel, norethisterona e linestrol.
a gente tem aqui as comerciais no mercado. Então, aqui no Brasil, Norestin, Micronor, Nactali, Exluton, o Cerazete. E todas essas mini pílulas, elas devem ser usadas de forma contínua, tomadas todo dia religiosamente no mesmo horário, sem pausa. E cerca de 20 a 40% das usuárias, normalmente após 6 meses de uso do método, vão ter mudança do padrão do sangramento, muitas vezes com amenorreia, ou seja, com ausência de menstruação. Ela vai inibir principalmente com relação a mecanismos locais. É muito difícil a gente ter as mini pílulas fazendo inibição de eixo central. Por isso que esqueceu de tomar um dia, é possível que essa paciente ovule. Se ela toma todo dia, cada dia num horário, bagunça a tomada, ela pode não ter, ela pode ovular e aí a eficácia contraceptiva dela, ela fica prejudicada, tá? Vamos olhar? Noretisterona, desonorgestrel e linestrenol. Então, olha só. Qual que é a diferença principal entre elas? Principalmente que a noretisterona e o linestrenol, eles têm efeito estrogênico, ou seja, eles têm efeito feminizante. Eles não têm um efeito androgênico também e nenhuma delas tem efeito antiandrogênico. Então, ou seja, eles não bloqueiam a ação de testosterona, eventualmente na pele, ou oleosidade, eles não fazem esse tipo de bloqueio. Então, tem que ficar muito de olho, porque se você vai prescrever uma mini pílula, a paciente vai inchar, porque elas não têm efeito diurético. Essas pacientes podem aumentar a oleosidade na pele, pode desenvolver acne, porque elas não têm efeito antiandrogênico. E elas têm um efeito estrogênico, essas duas primeiras, mais importante do que o desogestrel. Então, tem que saber para qual característica de paciente vai se adaptar melhor. Falar de injetável. A gente tem dois tipos de contraceptivos injetáveis. O injetável mensal, ele tem estrógeno natural, que é o valerato de estradiol, ou o cipionato de estradiol, e um progestágeno, que é a noretisterona ou a medroxiprogesterona. Ela é feita intramuscular e até 1/4 das usuárias pode fazer amenorreia após a aplicação. Geralmente, essa amenorreia ocorre após 3 meses de aplicação, ou seja, após a terceira aplicação, de 3 a 6 meses. Não tem prejuízo na função reprodutiva futura, ou seja, você para de aplicar, geralmente a amenorreia hipotalâmica, que acontece, que é quando ocorre a supressão do eixo depois do uso do anticoncepcional, seja ele via oral, injetável, mensal, trimestral, ela geralmente resolve em torno de 6 meses até no máximo 1 ano. O trimestral já é só acetato de medroxiprogesterona apenas, que é o AMPD. Ele é feito a cada 3 meses por via intramuscular. O nome comercial dele é o Depo-Provera, principalmente aqui no Brasil. E a amenorreia já acontece numa parcela bem maior das mulheres, em torno de 50 a 80% das usuárias, geralmente após 3 ampolas, ou seja, após 9 meses de uso, a maior parte delas já vão entrar em amenorreia, tá? Anel vaginal. Bom, o anel vaginal, ele tá aqui. O nome comercial dele aqui no Brasil que a gente encontra é o Nuvaring. Ele é um anel flexível e transparente. Então, como é que funciona? Você coloca um anel por 21 dias e após a retirada tem que introduzir um novo anel após 7 dias da retirada do anel anterior. Ele pode ser usado sem pausa, de maneira contínua ou estendida, colocando um anel logo após a retirada do anel anterior, sem necessidade de fazer pausa. Ele vai liberar 15 microgramas de etinil-estradiol e 120 microgramas de etonorgestrel diariamente. O adesivo, você troca ele semanalmente, então, por semana, e você faz uma pausa de 7 dias. Então, a caixinha, ela vem com 3 adesivos. Aqui no Brasil, a gente tem o nome comercial, que é o Evra. Então,
troca, coloca o adesivo, toda semana troca e uma semana não coloca o adesivo e fica sem, que é a semana equivalente à pausa do anticoncepcional. Ele vai liberar 33 microgramas de estradiol, vocês veem que é uma dosagem mais alta, e 203 microgramas de noregestromina, que também é um progestágeno. E aí, se vocês quiserem olhar, a gente volta aqui e a gente pode aqui ver as características de cada um, por que um incha mais, por que um incha menos, por isso que essa tabela é fenomenal da gente ter guardado, porque vocês veem a paciente tomando anticoncepcional, você fala, eu incho, bateu o olho, se é um anticoncepcional que tem um progestágeno, que não tem ação antimineralocorticoide, fechou, é por isso que provavelmente ela tá inchando, tá? O que mais que a gente tem aqui de bom? O implante liberador de etonogestrel, que ele coloca na região subdérmica do braço não dominante, então eu, como sou canhota, em tese ficaria aqui no braço direito, após anestesia local. Ele tem uma duração de 3 anos e tem altíssima eficácia contraceptiva, principalmente porque não depende da tomada, ou da colocação do adesivo, ou da colocação do anel vaginal, ou mesmo da aplicação intramuscular. Então, é um dos métodos com maior eficácia contraceptiva e ela tem uma mudança de padrão de sangramento em torno de 40% das usuárias, geralmente após 6 meses de uso. Aí, eu trouxe para vocês um estudo que uma das primeiras perguntas das pacientes é, e aí? Qual o método que ganha mais peso? Qual o método que ganha menos peso? Porque ninguém quer ganhar peso usando método anticoncepcional hormonal. Bom, esse estudo aqui foi um estudo que colocou 130 usuárias com o implante, 130 usuárias com o DIU, 130 o DIU hormonal, 67 com a aplicação da ingestão de medroxiprogesterona, de acetato de medroxiprogesterona, e 100 usuárias de DIU de cobre, que é não hormonal. Então, a gente tem 3 métodos hormonais comparados entre si, com também uma comparação de um método não hormonal, que é o DIU de cobre. E aí, olha que interessante a média de mudança de peso dos 12 meses. Para quem tem um implante, foi uma média de 2,5 kg, com uma variação, que é o desvio padrão, de 6,7 kg. Então, vocês veem, uma média de 2 significa que teve paciente que ganhou 8, quase 9 quilos, e teve paciente que até perdeu peso, porque o desvio padrão é isso, 6,7 para mais, 6,7 para menos em cima da média. Já, para quem estava com o DIU Mirena, foi uma média de ganho de 1 kg, sendo 5,3 quilos para mais ou 5,3 quilos para menos. Então, vocês veem que também teve paciente que oscilou bastante de peso. Já para o acetato de medroxiprogesterona, que é o injetável trimestral, tivemos ganho de 2,2 quilos, sendo um desvio padrão de 4,9 quilos, tanto para mais quanto para menos, e surpreendentemente o DIU de cobre, que na média não se mostrou nem ganho nem perda, mas tiveram pacientes no estudo que tiveram ganhos de mais de 5 quilos ou até que perderam 5 quilos. Então, o que eles falam é o seguinte, de fato existem métodos que vão ter mais ganhos de peso do que outros métodos, mas que a faixa de variação de peso foi ampla em todos os métodos contraceptivos. E aí cabe uma reflexão, meninas, quando a gente, meninas e meninos que estiverem assistindo também, viu? É que eu sou um pouco feminista, né? Então, assim, o que é importante a gente entender? Que quando a mulher muda o padrão dela, ela geralmente vai mudar para a idade reprodutiva dela, ela também vai mudar os hábitos. Ou ela vai começar a trabalhar, ela vai ganhar mais responsabilidades. E aí, com isso, a gente vai ter uma mudança também do padrão de escolhas alimentares, de atividade física. Então, quando a gente está avaliando a gente está avaliando a paciente como um todo. Então, atribuir o peso tão somente ao anticoncepcional é a gente só olhar um lado da moeda. A gente precisa olhar, na verdade, não é nem um lado da moeda. Eu brinco que é como se fosse um cristal multifacetado. Quando a gente olha peso, a gente está olhando hábito de atividade física, hábito de alimentação, hábito de sono,
tanto o uso do anticoncepcional, ou então do implante, ou então do injetável trimestral, ou do próprio DIU de cobre. Então, a gente consegue entender que depende de toda uma avaliação conjunta dessa paciente. Então, por isso que nessa pesquisa é interessante a gente entender que mesmo as pacientes com DIU de cobre, que ficaram relativamente estáveis, eu tive pacientes no grupo de pacientes estudadas que chegaram a perder 5 quilos e até ganhar 5 quilos, apesar de estarem com DIU de cobre, que é um método não hormonal. Vamos para frente? Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o famoso Mirena, ele é um dispositivo em forma de T, ele mede 32 milímetros e ele libera cerca de 20 microgramas por dia de levonorgestrel. E ele tem uma duração de 5 anos. Em até 40% das usuárias, a gente pode ter ausência de menstruação, amenorreia. Efeitos adversos. E aí a gente vai aqui destrinchar um pouquinho dos efeitos adversos de todos os métodos contraceptivos hormonais. Primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem: qualquer medicação tem efeitos adversos e a manutenção do uso depende da gente pesar sempre os riscos e os benefícios do uso da medicação. Se por algum acaso os riscos superam o benefício, a gente tira a medicação. Agora, se os benefícios superam os riscos, a gente conversa com a paciente e vai sempre discutindo a validade desse uso da medicação. Então, vamos lá. De todos os contraceptivos hormonais, a gente tem os efeitos do estrógeno e os efeitos das progesteronas. Então, principalmente, os estrógenos, náusea, vômito, mastalgia, dor de cabeça, irritabilidade, inchaço, marcas na pele. A gente vai ter efeitos progesterônicos, aumento do apetite, acne e oleosidade da pele, sangramento uterino irregular, edema e aumento de peso, considerando que o aumento de peso também tem que relacionar com os hábitos da paciente. Lembrar que mesmo os métodos com estrógenos naturais também podem promover os mesmos efeitos gerais do que o etinil estradiol. Então aqui eu já estou falando não é só de anticoncepcional, é qualquer método hormonal geral. Seja, por exemplo, Mirena, seja, por exemplo, implante, qualquer método anticoncepcional. Se tem estrógeno, seja ele um estrógeno natural ou etinil estradiol, e seja progesteronas, eles podem ter esses efeitos colaterais, tá? Peso, então, podem promover aumento de peso em uma parcela pequena das mulheres, que nem sempre é edema, geralmente é ganho de peso mesmo, excesso de percentual de gordura, ela pode ganhar massa gorda nesse processo. Aproximadamente até 12% das usuárias de DIU cobre também tem aumento de peso, e isso foi o que eu falei para vocês, por conta de todos os hábitos envolvidos, no momento em que a mulher, ela entende que ela precisa de um método contraceptivo para ela, e ela vai ter uma mudança de vida, isso pode estar relacionado com o aumento de peso. A média do ganho de peso associado aos métodos hormonais com injeção do injetável trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona, é geralmente igual das usuárias de DIU cobre. Isso eu mostrei para vocês na pesquisa, que às vezes a média é um pouquinho maior, mas o desvio padrão é muito amplo. E o acetato de medroxiprogesterona é que pode ter um ganho maior em alguma porcentagem das usuárias, em cerca de 24%, ou mais ou menos um quarto delas. Tá? Então tem que ser tudo isso discutido com a mulher. Na hora que você for prescrever, você tem que ter uma conversa muito franca. Por exemplo, se é uma paciente muito magra, uma paciente que tem magreza constitucional, ela não tem problema de acne, nada, e ela até quer, eventualmente, que você faça, considere uma certa quantidade de peso, por que não considerar um método anticoncepcional, um injetável trimestral para ela, se ela consentir e se ela não tiver riscos? E aí, por isso que vale o julgamento de toda a equipe envolvida nessa decisão da escolha do método contraceptivo. Efeitos adversos dos contraceptivos hormonais com relação ao retorno da fertilidade. A gente já falou que, com exceção do injetável trimestral, que demora um pouco mais para voltar, o retorno da fertilidade é igual a todos os métodos, é igual dos métodos não hormonais aos métodos hormonais, e o injetável trimestral, pela possibilidade de depósito, pode atrasar o retorno à fertilidade. No entanto, 2 anos após a interrupção, a taxa de gravidez é maior do que 90%. Tá?
Com relação aos sintomas depressivos, isso aqui é pouco falado, né? Então, eu trouxe um estudo muito interessante para vocês e eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. O sistema nervoso central, ele sofre grande influência de qualquer hormônio que você esteja fazendo uso. É importante, então, ter cuidado na hora da gente analisar os dados dessas pacientes, porque o estradiol, ele leva ao desenvolvimento da diferença de gênero. Então, assim, a gente sabe que o estradiol, ele confere características mais femininas ao cérebro, ao nosso pensamento. Ele ser um pensamento com mais abrangência, você ter um coeficiente emocional mais feminino, que ele vai, inclusive, o estradiol, regular muitos sistemas neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, noradrenalina e dopamina, o que dirá a gente na TPM. Então, a gente sabe da influência do estradiol na neuroquímica cerebral. A progesterona também vai participar da regulação de sistemas, como, por exemplo, o serotoninérgico, o colinérgico, o sistema opioide, que é principalmente com relação às endorfinas. Então, a gente tem também um papel muito importante dessa presença da progesterona na regulação da neuroquímica cerebral também. Então, a gente sabe que contraceptivos estão associados com alterações de humor nas mulheres. E aí, em mulheres predispostas, a gente pode ter o desenvolvimento de problemas depressivos ou ansiosos. E aí eu trouxe para vocês um estudo, que foi um estudo dos dados da Dinamarca. Na Dinamarca, eu achei fantástico quando eu li esse estudo para colocar aqui na aula para vocês. Na Dinamarca, olhem isso. Todas as mulheres e adolescentes de 15 a 34 anos que moravam na Dinamarca foram acompanhadas de 1º de janeiro de 2000 a dezembro de 2013. E elas não tinham diagnóstico prévio de depressão, ou então de uso de antidepressivo, outro diagnóstico psiquiátrico importante, câncer, trombose venosa e tratamento de infertilidade. Então, eles pegaram todas as mulheres dinamarquesas e aí eles coletaram os dados de janeiro de 95 a 31 de dezembro de 2013 e analisou esses dados entre 2015 e 2016. 1.061.997 mulheres foram analisadas, com uma idade média de 24 anos, 4, e o acompanhamento médio de 6,4 anos. Risco relativo. E isso é muito interessante. Olha só o risco relativo delas começarem a utilizar antidepressivos pelo tipo de método contraceptivo. Quanto mais jovem a paciente usando métodos contraceptivos, maior o risco dela de precisar tomar antidepressivos. Então, olha que interessante. Se eu tenho, por exemplo, anticoncepcional oral, ela aumentou de 1,5 vezes a 2 vezes o risco de precisar tomar antidepressivos se ela estava tomando anticoncepcional. Agora, por exemplo, se ela estava usando um anel vaginal, aumentou em quase 3 vezes. E olha que interessante, se ela já tinha de 30 a 34 anos, todos os métodos anticoncepcionais aumentaram no máximo entre 1 e 1,5 vezes o primeiro uso de antidepressivos. Então, ou seja, quanto maior essa linha, maior o risco dela precisar de antidepressivos e menor a idade. Então, quanto menor a idade, o uso de algum método contraceptivo, maior o risco dela precisar um antidepressivo. E aí a gente tem que raciocinar. Será que é porque ela já está começando o planejamento dela anticoncepcional há muito tempo? Será muito cedo? Será um ambiente familiar? O que será que está envolvido na escolha dessa paciente jovem de buscar uma procura de um método contraceptivo que também gera para ela um estado de ansiedade / depressão, que vai buscar ela uma medicação? E por que conforme vai passando o tempo, esse risco vai caindo? Então, a gente tem que raciocinar. Quando a gente olha para uma paciente, a gente não está só simplesmente indicando um remédio, a gente está tratando todo o contexto dela. Então, isso a gente está falando de um país que tem noção dos dados, como a Dinamarca. Imagina como é que é o controle disso no Brasil, o quanto de ansiedade não gera para uma adolescente chegar para um médico ginecologista e sair com uma prescrição de anticoncepcional. Será que isso não vai gerar mais ansiedade dela?
Claro que vai evitar uma gravidez indesejada, mas será que isso não precisaria também de um acompanhamento psicológico em conjunto, de uma família com mais suporte? Então é isso que a gente tem como profissional de saúde, como sociedade atuante, pensar em acolher essa mulher de forma mais abrangente. E os dados estão aí dos outros países para fazer com que a gente, na verdade, olhe para os nossos dados, né? Vamos falar de efeitos tromboembólicos, eu prometo que eu já estou terminando essa aula. Então, assim, a gente sabe que mulheres que estão em faixa etária reprodutiva, elas têm um risco absoluto de trombose venosa muito baixo, em torno de 1 a 5 casos de trombose venosa em cada 10 mil mulheres. Já o que a gente sabe é que o aumento do risco de tromboembolismo, de trombose venosa, principalmente de trombose venosa, ele está associado com o uso do estrógeno. E o aumento de risco é da ordem de 2 a 4 vezes no máximo, comparado com as não usuárias. Se a gente for pensar numa mulher no puerpério, a gente aumenta esse risco em torno de 21 a 84 vezes. Então, muitas vezes, uma mulher que não pode ficar grávida porque ela tem um problema grave de coagulação, de pró-coagulação, às vezes ela usar o anticoncepcional, se eu comparar o risco-benefício, esse anticoncepcional vai oferecer menos riscos do que o risco da própria gestação para ela, se ela não desejar ser mãe. Então, é isso que a gente tem que raciocinar quando a gente está prescrevendo anticoncepcional para essa paciente. Então, os contraceptivos hormonais combinados, ou seja, estrógeno com progesterona, aumentam o risco de trombose venosa por uma série de eventos pró-coagulantes, como aumento da síntese de fatores de coagulação no fígado e na redução de alguns anticoagulantes naturais. A dose de etilneoestradiol influencia no risco. Então, eu jamais vou raciocinar de dar um anticoncepcional de dose acima, por exemplo, de 50 microgramas de etilneoestradiol para uma paciente que já tem histórico familiar ou tem risco aumentado de tromboembolismo venoso. Doses menores, você não vê diferença significativa entre elas, entre 25, 20, 30, 35 microgramas de etilneoestradiol. O que a gente não sabe ainda é se versus um contraceptivo com estradiol natural, se ele vai ter um menor risco para trombose, tromboembolismo venoso do que um contraceptivo com, por exemplo, etilneoestradiol. Isso ainda não está claro. Então, sempre, vocês veem que esse slide está todo com o risco-benefício aqui para a gente pesar. O tipo de progestágeno, ele também pode influenciar no risco do tromboembolismo venoso, sendo que o levonorgestrel, que é o mais masculinizante, o mais androgênico, ele é o mais seguro. Então, todos que são mais androgênicos, eles são mais seguros. Todos que são mais antiandrogênicos, eles podem ter um potencial maior de fenômeno tromboembólico. Então, o levonorgestrel, ele aumenta de 2 vezes comparado com as não usuárias. Os demais progestágenos que têm efeito antiandrogênico aumentam em 4 vezes o risco, sem diferenças significativas entre eles. Os progestágenos isolados, então eu só estou falando que quando o progestágeno está associado com etilneoestradiol, ele aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Progestágeno isolado não altera o risco, sendo que daí eles são indicados para as mulheres que têm antecedente de eventos tromboembólicos ou então com o passado desses eventos. E essa tabela aqui eu acho que ela resolve muita coisa para a gente raciocinar. Olha que interessante. Se eu tenho um anticoncepcional com 30 microgramas de etilneoestradiol com drospirenona, eu tenho um aumento de risco cerca de 4 vezes. Se eu tenho um com 35 microgramas de etilneoestradiol com ciproterona, o que eu tenho? Também um aumento de 4 vezes o risco. Se eu tenho uma não usuária, eu tenho risco normal, um risco igual, eu não tenho aumento de risco. Quem vai ter? Com 50 microgramas de etilneoestradiol mais o levonorgestrel. Por quê? Porque depende da quantidade de etilneoestradiol no anticoncepcional. Vocês veem que daí o risco é bem maior, mas de fato, todos os anticoncepcionais combinados que têm etilneoestradiol ou que a gente precisa estudar, mas que têm estrógenos naturais, a gente sabe que aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Com relação a infarto e AVC,
é sim descrito um maior risco entre as usuárias de contraceptivos hormonais combinados, não só de pílulas, especialmente se associados a algum fator de risco, como por exemplo tabagismo, dislipidemia e hipertensão. Então você tem que pensar 10, 50 milhões de vezes antes de prescrever, por exemplo, uma paciente com obesidade, tabagista, sedentária, um anticoncepcional hormonal oral para ela, por exemplo, um Diane, eventualmente. Você provavelmente não vai prescrever e não deve prescrever para essa paciente. Então, a dose de etinil estradiol maior do que 50 é associada ao maior risco de ocorrência destas enfermidades, porém, doses mais baixas não vão excluir o risco. Diferente do tromboembolismo venoso, o tromboembolismo arterial não tem estabelecimento de qual progestágeno é mais seguro. Então, a gente ainda não tem esclarecido qual progestágeno é mais ou menos seguro, por isso que a gente orienta que, nesse caso, aplica a tabelinha da OMS, que eu vou mostrar para vocês, e se a paciente for de alto risco, não é para usar. Tá? Os progestágenos isolados também não estão associados com risco de infarto ou de AVC, é principalmente com relação à perninha do estrógeno, sendo indicado para mulher de risco ou que já tiveram algum desses eventos, mas mesmo assim tem que se pesar sempre o risco-benefício para essas pacientes. Então, olha que interessante. Com relação ao colesterol, por exemplo, a gente observa que os contraceptivos hormonais, no geral, eles aumentam o HDL, que é o colesterol bom, mas eles também aumentam o nível do triglicérides. E aí, é um aumento de triglicérides da ordem de até 75% dos valores iniciais. Então, será que a paciente com triglicérides elevado, com obesidade, eu vou considerar dar, por exemplo, um anticoncepcional ou eventualmente uma injeção mensal que tem estrógeno e progesterona combinados? Eu preciso monitorizar o triglicérides dela. Se eu resolver provavelmente prescrever ou não, eu vou precisar fazer essa monitorização, mas talvez eu tenha que pesar e não prescrever. Esse aumento, ele vai ser provocado pela síntese hepática do triglicérides causada pelo etinil estradiol e a via não oral, o que é ao contrário do que ocorre na terapia de reposição hormonal, também aumenta o triglicérides. O único que tem mais proteção são os anticoncepcionais com estrógeno natural. E aí tem um impacto menor nos níveis de triglicérides, aumentando menos, de 10% a 20%, mas também aumentam. Então, se eu precisar efetivamente prescrever, por exemplo, uma mulher magra que tem triglicérides discretamente acima, talvez, por exemplo, eu opte por prescrever um Quilaira se ela efetivamente precisar e se ela quiser usar o Quilaira. Então, é isso que eu queria deixar muito claro aqui, é que eu estou o tempo todo pesando o risco-benefício na hora de prescrever anticoncepcional para essa paciente. Então, lembrar que com relação à pressão, o etinil estradiol tem o efeito de aumentar a pressão na medida em que provoca o aumento da síntese hepática do angiotensinogênio, que é uma proteína que está associada com o aumento dessa pressão. Mesmo as vias não orais, anel e adesivo, contém etinil estradiol provocando esse efeito, e esse efeito é mais relevante quando a mulher é hipertensa. Então, uma mulher hipertensa descontrolada, pensar 50 milhões de vezes antes de prescrever qualquer método contraceptivo hormonal que tenha etinil estradiol. Pois o uso de contraceptivos combinados, independente da dosagem, pode descontrolar a pressão nas hipertensas, sendo a descontinuação dos métodos combinados uma importante medida de controle de pressão arterial dessas mulheres. Então, veja, uma paciente hipertensa descontrolada usando anticoncepcional hormonal oral, considerar suspensão, usar método de barreira, colocar DIU de cobre, enfim, aí a gente vai trabalhando com relação à melhor opção. Em normotensas, ou seja, em pacientes que não são hipertensas, esse efeito é pouco relevante nas dosagens habituais. Risco de câncer de mama, a gente não vê associação, então a associação é controversa e os estudos de maior casuística normalmente não encontram associação entre o uso de métodos contraceptivos e o risco de câncer de mama. Com relação aos efeitos da massa óssea, exceto o injetável trimestral, que é com acetato de medroxiprogesterona, os demais métodos não afetam a densidade mineral óssea. A gente sabe que o método trimestral com acetato de medroxiprogesterona, ele pode reduzir em até um desvio padrão a densidade mineral óssea, mas é uma redução transitória, como é também uma redução durante a amamentação. Então, muitas vezes, se a paciente tem uma osteoporose gravíssima, ela tem uma osteopenia já, uma paciente
paciente de muito risco, você tem que pesar qual método você vai utilizar, porque se ela ficar grávida, ela também pode piorar o padrão dela de controle ósseo. Então, tudo isso, vocês veem que quando a gente vai analisar, a gente tem que analisar o contexto como um todo. E sempre deve se orientar sobre cessar tabagismo, sobre seguir uma dieta com ingestão de cálcio e manter um aporte adequado de vitamina D, normalmente pela exposição solar, mas como a gente sabe que a gente tem sérias restrições por conta de risco de câncer de pele, a gente pode orientar principalmente a suplementação de vitamina D via oral. Bom, gente, a gente está quase finalizando, então, benefícios dos contraceptivos hormonais. São provados os seguintes benefícios: redução do volume menstrual, redução do risco de anemia, redução da dor ao menstruar, que é a dismenorreia, regularização do ciclo menstrual, redução da dor pélvica provocada pela endometriose. Então, a gente tem que estar sempre pesando qual é o quadro clínico da paciente e para quem que a gente vai indicar. Redução dos sinais de hiperandrogenismo, principalmente naqueles que têm o progestágeno com ação antiandrogênica, redução dos sintomas de TPM, redução da gestação ectópica e redução do risco de câncer de ovário, de endométrio e do risco de câncer coloretal. Então, anticoncepcionais têm benefícios, têm seus riscos e têm seus benefícios, e isso a gente tem que pesar e escolher o anticoncepcional conforme o quadro clínico da paciente. Então, quando a gente fala, agora voltando para o ovário policístico, o que a gente vai voltar para aquele artigo que eu falei para vocês na aula 1 e na aula 2, que é aquele artigo que eu amo de paixão, que é ovário policístico, definição, etiologia, diagnóstico e tratamento. Então, quando a gente fala que a paciente não está buscando fertilidade, a gente tem que ver se ela tem alguma contraindicação para o uso de pílula anticoncepcional hormonal oral. Se ela tem alguma contraindicação, a gente vai pensar em usar antiandrogênicos, como por exemplo a ciproterona isolada, a finasterida ou a espironolactona. Agora, se ela não tem contraindicação e se é desejo da paciente, a gente vai pensar em utilizar o anticoncepcional contendo ciproterona ou drospirenona ou uma progestina neutra ou a clormadinona. Olha que interessante, elas estão aqui. O que elas têm de característica em comum? Um potencial antiandrogênico mais alto, ou seja, elas vão combater os efeitos do excesso de hormônio masculino no organismo como um todo. Então, por isso que elas estão aqui como opção no tratamento pro ovário policístico. Agora, para finalizar, que é a parte que eu mais gosto da aula, é saber em quem a gente vai dar. Então, olha só, o que esse livro da doutora Ruth fala, que eu trouxe a frase inteira para vocês. Uma portadora de síndrome de ovários policísticos, hipertensa ou com dislipidemia, com obesidade, não poderá iniciar métodos combinados, pelo aumento do risco cardiovascular, descontrole da pressão arterial promovidos pelo etilneestradiol. Então isso, eu como médica já tenho que ter esse julgamento aqui na minha cabeça antes de abordar essa paciente, não simplesmente só prescrever o anticoncepcional e entregar. Deverá ser prescrito para ela uma contracepção de um método não hormonal ou apenas um progestágeno de forma isolada. O controle do excesso de andrógeno, do hiperandrogenismo, deverá ser feito com outras medicações antiandrogênicas, como por exemplo a espironolactona. E a gente sempre vai escolher, se a gente vai indicar o método anticoncepcional, baseado nos critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde que eu trouxe para vocês. É incrível, acessem, vale a pena para a gente entender. A gente tem categorias relativas. A categoria 1 é usar em qualquer circunstância o método contraceptivo. Categoria 2 é usar de modo geral. Categoria 3 e 4 é não usar o método. Então, olha aqui, vamos olhar aqui a tabelinha do anticoncepcional oral combinado. Olha aqui, eu trouxe só um pedacinho, essa tabela é imensa, gente, olha só. Anticoncepcional combinado. Mulheres maiores que 35 anos, tabagistas maior que 15 cigarros por dia, o que eu tenho? Não devo usar. Com múltiplos fatores de risco de doença cardiovascular, idade avançada, tabagismo, diabetes e hipertensão, eu não devo usar.
Histórico de hipertensão local, onde a pressão não pode ser avaliada, por exemplo, eu estou no interior do Brasil, eu não consigo avaliar a pressão dessa paciente, eu tenho que não recomendar o uso. Então, vocês veem que se a gente segue a tabela da OMS, não tem erro. A gente sabe para quem a gente tem indicação de prescrever e para quem a gente não tem indicação de prescrever. Agora, mesmo que seja uma paciente que você avaliou e que ela, em tese, tem indicação, de quem é a escolha de usar o anticoncepcional? É da própria mulher. Então, é importante lembrar que após orientação sobre quais os métodos a mulher pode ou não usar por parte do médico, a escolha final é de quem? A escolha final é nossa. Qual o método contraceptivo deve ser utilizado? É de quem? É da mulher. É a mulher que tem autonomia para poder decidir. Então, é isso que eu sempre gosto de fechar quando eu falo de anticoncepcional. Você pode até, como médico, como médica, ter certeza que até o método anticoncepcional pode ajudar ela. Você pesou, você analisou, você discutiu com ela, você conversou, mas se a paciente não está confortável com o uso, é a decisão dela. E essa decisão é soberana. Ponto final. Não tem discussão. E é isso, eu queria finalizar com vocês essa aula, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse curso com vocês hoje e agradecer por compartilharem aí esse tempo comigo para a gente poder aprender cada vez mais sobre síndrome do ovário policístico, sobre anticoncepcionais, sobre as causas e as consequências. Um beijo grande!